Hoje eu quero ler um texto aqui, que talvez seja o texto mundialmente mais conhecido, né? O texto da Bíblia. Você sabe qual que é aí? Faz ideia ou não? Salmo 23. Deixa eu ler Salmo 23. Vocês não ler a Bíblia, hein, gente? Não tá bom, não. Salmo 23, tudo quanto é lugar que você vai, que tem uma Bíblia, fica aberto lá, né? A Bíblia no Salmo 23. Tudo empoeirado, mas tá lá. Então tá sempre aberto no Salmo 23. Então pega a sua Bíblia aí e abra comigo no Salmo 23. Dá até pra gente falar ele de cor, né? Para quem lê a Bíblia, quem já viu esse texto, dá para ler de cor, mas a Elaine vai projetar ali pra gente na tela. Então vamos ler lá o texto. Vamos lá ler junto então? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. Paizinho, obrigado mais uma vez por essa manhã. Obrigado pela disposição dos nossos corações de estar aqui para te servir. Obrigado porque até essa vontade vem de ti. Nos abençoa nessa manhã. Traz através de mim, Pai, o que o Senhor quer ensinar para essa igreja. E que as pessoas venham ser curadas, saradas, libertas. E que tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Vamos lá. Que texto esse, né? Sem dúvida é um dos textos que eu mais gosto na Bíblia. Quando eu era pequeno, junto com o Deuteronômio 28, eu tinha uma bisavó que era bem velhinha, e ela me colocava para ler esse texto e o Deuteronômio 28. Quem já leu o Deuteronômio 28 aqui? Das bênçãos, né? Se atentamente ouvires a voz do Senhor Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Eu li isso todos os dias, até o dia que a minha bisavó faleceu, e aí eu continuei lendo, né? Mas obrigatoriamente era quando ela estava lá. Então todo dia eu li Deuteronômio 28 e o Salmo 23. Mas antes de falar desse texto, eu quero só falar uma coisa aqui para vocês. Muitas vezes na vida, na obrigação da gente obter solução para os nossos problemas, a gente toma algumas decisões erradas, né? E a gente sai atirando para tudo quanto é lado aí, né? Essa semana a gente teve algumas experiências ruins e muitas vezes a gente precisa colocar a cabeça no lugar, pensar e mirar no alvo, né? E atirar nesse alvo. É isso que a gente tem que fazer. Quando a gente atira para qualquer lado, a gente acaba errando o alvo, né? Você não tem para onde mirar, sai atirando, você vai errar. E o significado de pecado é errar o alvo. Então, quando você erra o alvo, você está pecando. Você comete um pecado. E para a gente acertar o alvo, primeiro você precisa ter uma mira certa. Você precisa definir um alvo. Para você atirar, você precisa ter foco, disciplina e controlar sua respiração. Não sei se vocês já assistiram aí nas Olimpíadas. Eu gosto muito de esporte, né? Então nas Olimpíadas, quando eu posso, aqui eu não sei como é que vai ser por causa do fuso horário, né? Porque eu gosto muito de NBA, por exemplo, que é basquete, né? Quem não sabe é basquete, mas no Brasil já era tarde os jogos, né? Aqui está começando 3 da manhã, então é impossível assistir. Não sei como é que vai ser as Olimpíadas. Mas nas Olimpíadas, não sei se vocês já viram aquelas provas de tiro ao alvo. Aquela galera que faz a prova de tiro ao alvo, eles treinam bastante, até para poder atirar rápido, né? Porque eles têm um tempo para poder cumprir lá a meta deles. Mas no treinamento deles, eles precisam ter sintonia, sincronia, tem que ter a frequência certa. Eu até assisti, não sei se vocês assistiram o filme aqui, o Atirador. Atirador não, aquele que era o soldado, que era atirador de elite, sniper.
que ele precisava até prender a respiração para atirar, né? Então, assim, é você controlar a sua frequência cardíaca, é você se acalmar, né? Controlar a respiração e atirar. E você precisa também discernir a atmosfera. E discernir a atmosfera muitas vezes é discernir o espírito. E nós podemos discernir o espírito, é você saber qual a motivação que você tem para dar esse tiro. O que você quer ali? E motivação é o que motiva a ação. Quando a gente opera no medo, o resultado vai ser errado. Isso aí é fato. Porque você vai atirar no desespero. E tem muita gente que, tentando se resguardar, tentando se proteger e se defender por causa do medo, você acaba perdendo o que a vida tem de melhor para você. Mas eu creio que Deus tem uma colheita abundante para a gente, para vocês, ainda nesses últimos 3 meses do ano. Amém? Vocês creem nisso? Existe uma colheita para você nesses 3 últimos meses do ano. Mas essa colheita pode ser de 30, 60 e a 100 por 1. Vai depender de você isso aí. E acredite, se você fizer as coisas erradas, se você atirar para qualquer lado, se você agir no medo, essa colheita pode ser anulada. Amém? Pois bem, vamos lá para o texto. Esse texto do Salmo 23, que a gente leu, nos apresenta uma pessoa muito importante. Uma pessoa importante para a igreja, uma pessoa importante para a nossa família, e uma pessoa mais importante para a sua vida, que é Jesus. Ele apresenta Jesus como nosso pastor, como o nosso bom pastor. E mesmo tendo lido esse texto muitas vezes quando eu era pequeno, muitas vezes, eu não perdi as contas, só depois de grande depois que eu cresci, eu tive um entendimento diferente nesse texto. E eu vou tentar passar para vocês o que mudou aqui no meu entendimento. Lá no início, ele fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em outra versão, como é a minha versão aqui, eu pedi para a Elaine colocar a versão Almeida atualizada e corrigida, exatamente porque é a versão que todo mundo conhece, né? Mas a versão que eu tenho aqui, que é a NVI, ele fala assim: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Lá no início, ele fala assim, quando você lê o Senhor é meu pastor e nada me faltará, na minha cabeça eu pensava assim: se nada vai me faltar, Deus vai me dar o arroz, o feijão, Deus vai me dar um carro, Deus vai me dar uma casa. Não que Ele não possa dar, Ele pode dar. Mas o texto não é isso. No texto original, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O texto original é Hashem Roir no Asar. Isso eu aprendi em Israel, viu? Não fique com inveja, mas eu fui lá em Israel 2 vezes. E um dia a gente vai fazer uma excursão daqui para lá, né? Quantos querem ir para lá? A gente vai para lá para andar nas páginas das Escrituras. Acredite, é muito diferente você andar lá. Você tem experiências lá que... Ler a Bíblia é uma experiência fantástica, mas você andar no que a Bíblia diz é espetacular. Inclusive, quem está acompanhando as notícias nos jornais, aí, acompanhando essa semana, sabe que lá as coisas não estão tranquilas, né? Pelo contrário, o negócio está bem ruim lá. Então, não cesse de orar pela paz de Israel. Né? Que esteja nas suas orações todos os dias. Né? Que vocês orem todos os dias e que vocês orem todos os dias por Israel também. Então, no texto original, que é Hashem Roir no Asar. Hashem Roir, tudo bem, é o Senhor, é o meu pastor. Mas o no Asar, na verdade, é de nada terei falta. Você consegue ver a diferença aí? De nada terei falta ou nada me faltará. Questão de tradução, mas tem um significado diferente. O Senhor é meu pastor e por Ele ser meu pastor, eu não sentirei falta de nada. Porque Ele é o suficiente. Esse é o significado. Ou seja, se Deus está com você, você pode ter apenas uma meia furada, que você não vai sentir nada.
Não vai sentir falta de nada. Ele é o suficiente para você. O pouco que você tiver vai ser muito que você vai dar com Deus. Amém? Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Eu pedi para a Elaine colocar uma imagem aí. Coloca aí, Elaine, do verdes pastagens. Em nome de Jesus vai dar certo. Aí, ó. Verdes pastagens, coisa linda, né? Quando eu li esse texto, até hoje, quando eu leio, eu fico pensando, poxa, verdes pastagens, coisa linda, né? É tranquilo. Mas no Oriente Médio não é bem assim, né? Quando o pastor leva as ovelhas para as verdes pastagens, né? Não é bem bonitinho desse jeito. Passa a próxima aí, ali. Isso é verdes pastagens no Oriente Médio. Então, assim, ali elas se alimentam. Tem a grama aqui, tá vendo? Tem o matinho aqui, ó, a palha. Elas se alimentam ali, ó. Estão comendo aqui, ó. Inclusive. Cara, achei o máximo isso aqui que não é projetor, né? Então não dá sombra. Então elas estão lá. Então aqui no texto diz assim: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Aquela outra lá é a verdes pastagens de Hollywood, né? Esse aqui é o real. Muitas vezes a distância entre o aprisco e o lugar do pastor verdejante, pode deixar aí, tá vendo? Muitas vezes a distância entre o aprisco e o lugar de pasto, que é esse pastos verdejantes aqui, o pastor precisava caminhar com as ovelhas aí 3 a 4 quilômetros. Então você imagina aí o trabalho de você levar, né, como aquela parábola das 100 ovelhas, né? 100 ovelhas aqui, opa, vamos aqui. Na verdade, você não fica, como o bispo diz, você não fica igual o boi, né? Eia, empurrando a boiada. Você vai, eu até ouvi preparando a palavra, essa semana eu ouvi uma história interessante, que quem já ouviu aqui que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor? Todo mundo já ouviu isso, né? Eu ouvi uma história de um exemplo que eu achei fantástico. Um pastor estava em Israel e eles estavam passando por um monte assim, né? De ônibus. Aí estava passando por um monte e via um pastor com as ovelhas andando e as ovelhas atrás, descendo o monte. Mas lá no pé do monte tinha outro pastor subindo com um monte de ovelha. Aí esse pastor relatando falou assim: vai dar muito ruim. Eles vão se encontrar, vai cruzar todo mundo ali, vai se misturar, imagina aí. O caos, né? Mas lá no Oriente Médio, os pastores de ovelhas começam desde pequeno, né? Eles apresentam para as ovelhas desde pequenininho, porque desde pequeno eles vão acostumando com a voz do pastor, entende? Eles vão crescendo, continuam se acostumando, e eles conhecem o pastor pela voz, e não pelo que elas enxergam, né? Elas não enxergam muito bem, então elas conhecem pela voz. Então ele disse que o pastor vinha descendo com as ovelhas dele e o outro subindo, e elas começaram a passar uma entre as outras assim. Só que milagrosamente um grupo passou para cima e o outro passou para baixo e ninguém se misturou. Assim, a olho nu, né? Eu não sei, mas eu acho muito difícil. Né? Porque o pastor vinha cantando descendo e o outro pastor vinha cantando outra coisa subindo. Não é pela música, mas é pela voz. Então eles não se misturavam, eles seguiram o pastor pela voz deles. Então achei isso espetacular. Então assim, andando 3 a 4 quilômetros, você imagina o pastor cantando, as músicas e as ovelhas seguindo, você levando lá 3 quilômetros, 4 quilômetros, para chegar lá nos pastos verdejantes e nas águas tranquilas. Chegando no local, se as águas tranquilas não fossem tranquilas, tivesse uma correnteza, tivesse barulho, as ovelhas não iam comer, não iam beber. Elas não bebem, elas se assustam com o barulho. Então o que ia acontecer? Eles iam ter que sair daquele local e procurar outro local com águas tranquilas. Águas tranquilas é isso aí, ó. Bota aí lá no próximo. Isso é água tranquila, tá vendo? Não tem correnteza, não tem barulho, ali elas bebem. Bota a próxima também, né? Ó, essa aí é outra tranquila, ó. Bem barrento, né? Mas é tranquila a água, não está dizendo que a água tem que ser limpa, não tem que ser. Enfim. E se elas não bebessem, o bom pastor
que o pastor das ovelhas ia dar na boca delas, né? Eu vi até uma imagem essa semana que o pastor que faz até uma mamadeirinha com garrafa PET, né? Hoje em dia garrafa PET é mais fácil, né? Então dá na boquinha dela lá para ela não morrer de sede, né? Então tem todo esse cuidado, tem todo esse apreço com as ovelhas, né? Continuando, mesmo quando eu andar pelo vale de trevas e de morte, acredita-se que o vale que foi citado aqui nesse texto, acredita-se porque é uma citação, mas não está confirmado, tá? Foi inspirado no vale chamado Wadi Kilt. Bota a imagem aí, Elaine. Tá próximo. Eu acho que é a última. Isso, Wadi Kilt. Esse é o vale Wadi Kilt. Esse foi o que inspirou esse texto, tá? Possivelmente. Lá em Israel, quando a gente for fazer a excursão lá, vocês vão perceber que todos os guias falam assim: provavelmente Jesus passou aqui, né? Possivelmente ele tocou nessa mesa. Tipo assim, eles não dão certeza de nada. Mas enfim, isso aqui possivelmente foi o que inspirou esse texto. Quando no texto fala assim, ó: mesmo como eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Isso aqui é o caminho das ovelhas, ó. Consegue ver aqui? Então, você imagina aí, a ovelha já não enxerga direito. Aí você tem lá 100 ovelhas para carregar num vale desse aqui, ó. Porque se cair aqui, esquece, né? Caiu aqui já era. Morreu. Então, por isso o vale da sombra da morte, né? Então ele vem aqui, as ovelhas vêm lá andando em fila indiana, uma atrás da outra, e o pastor falando lá na frente. Aí quando uma dá uma desviada, por exemplo, por aqui, ó, o pastor vai lá dar uma corrigida, ou se ela fica num lugar muito difícil, ele vai lá com o cajado e puxa. Só que olha só, nessa parte do texto, ele fala assim, ó: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Para mim, até aqui estava ótimo, estava lindo, né? Eu não vou temer porque ele está comigo. Só que o texto continua e fala assim: pois tu estás comigo, e tua vara e teu cajado me protegem. Tipo, isso sempre confundiu minha cabeça, porque não era bom parar só no porque tu estás comigo, né? Tipo assim, tudo certo, Deus está comigo, mas por que a vara e o cajado me consolam, né? Eu coloquei uma imagem da vara do cajado, não, né? Esqueci de te mandar. A vara e o cajado eram objetos diferentes, tá? É muito legal a imagem que eu coloquei, esqueci de mandar para ele. E o pastor nunca utilizava o mesmo instrumento para o mesmo fim, né? A vara era um pedaço de pau, né? Uma dobra na ponta assim, que ele utilizava para corrigir as ovelhas. Tem até uma história desse mesmo pastor que eu até contei para ele ontem, que eles estavam junto com umas ovelhas e o pastor estava lá e o grupo viu um pastor quebrando a patinha de uma ovelha, né? Na frente assim, o pessoal: poxa, cadê a sociedade protetora dos animais? Como é que faz uma coisa dessa com a ovelha? Aí o cara explicou lá, ele falou assim: não, essa ovelha aqui, ela sempre foge, né? Ela foge e volta com carrapicho, né? Aí depois ela foge, pega uma doença e volta. Aí eu gasto uma fortuna com um veterinário. Aí depois que ela está bem, ela vai e foge de novo. Aí volta com outro problema. Aí de vez em quando a gente faz isso, a gente quebra a patinha dela, na mesma hora que quebra a pata, né? Faz ali um curativo, um remendo, né? Tinha foto da ovelha também que eu mandei, da patinha consertada. E no caminho, nesse caminho todo lá que a Helena já tirou, enfim, não precisa. A ovelha ainda vai no colo do pastor, né? Além dele quebrar a pata para corrigir, o pastor ainda leva lá no colo com todo carinho. Então, assim, na palavra de Deus diz que Deus corrige ao filho que ama, né? Então, essa parte da correção é porque ele ama você, né? O pastor lhe corrige porque ama a ovelha. Era muito mais fácil dar, né? Não, dá essa ovelha para um açougueiro aí,
né? Não sei se aqui é açougueiro, não. Lá pro talho, né? É o talhante, o cara vai matar lá, comer, vai ganhar dinheiro ainda. O negócio é dar. Mas não, ele ama a ovelha, né? Um bom pastor ama a sua ovelha. Então, ele quebra lá a pata para corrigir, faz lá o curativo na pata e ainda leva no colo durante todo o processo, né? E o cajado, na verdade, o cajado servia para resgatar a ovelha, né? Tem essa, ele até falou da curvinha lá. Quando eu era pequeno, para mim era aquilo só um cabo de guarda-chuva, né, que você só segura aqui. Mas não, aquela voltinha lá, muitas vezes ele pegava para abraçar no pescoço aqui, né, e puxar ela do abismo lá. Ela está caindo, então vai lá e resgatava a ovelha. Então, esse exemplo de a tua vara e teu cajado também anda junto com tu estás comigo, né? Então essa correção, esse cuidado faz parte do cuidado do bom pastor. Eu quero destacar aqui uma verdade sobre esse salmo. Esse salmo nos ajuda a olhar para o futuro sem medo, entendendo que o nosso Deus é o nosso pastor e Ele está no comando da nossa história, Ele está no comando da nossa vida. Amém. Então, se Jesus é o seu pastor, você não precisa temer. Amém. Ele tem todo o suprimento para a sua vida. Amém. Como diz lá no início, o Senhor é meu pastor. Isso fala de relacionamento. E Ele é a nossa maior e a nossa melhor provisão. Né? Ele é o Jeová Roi, né? O meu pastor. Quando Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele fala de descanso. Ele é o Jeová Shalom, que é a nossa paz. Quando você percebe que Ele refrigera a sua alma, Ele está falando de cura. Então Ele é o Jeová Rafa, o Deus que nos cura. Quando você vê Ele conduzindo o seu povo pela vereda da justiça, que fala de direção, Ele é o Jeová Tzidkenu, o Deus da justiça. Quando você percebe que Ele está com você mesmo no vale da sombra da morte, que fala aqui de provação, Ele é o Jeová Shammah, o Deus conosco, mesmo em provação, Ele está com você. Quando Ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários, Ele fala aqui de honra também, né? E, então Ele é Jeová Nissi, a nossa bandeira, a nossa vitória. E como pastor da igreja, Ele não é só o provedor, Ele é a melhor provisão da igreja. A melhor provisão para a sua vida. No versículo 5, ele continua com a honra, ungindo a minha cabeça. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Tu me honras, essa versão NVI. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Aqui ele fala de consagração, de promoção e de abundância. Ele é o Jeová Jireh. Ele é a nossa provisão. Amém? Você precisa entender que valor você tem para o coração de Deus. Você é o escolhido e escolhida de Deus. Amém? Você é a herança de Deus. Você é filha e filho de Deus. Propriedade exclusiva dele. Você é propriedade exclusiva do bom pastor, do nosso Senhor bom pastor. Tudo isso que eu disse aqui até, né, do cuidado do pastor, da correção, né, da patinha quebrada, isso faz parte do tratamento do bom pastor com você. Se você é filho de Deus, como seu bom pastor, isso está tudo incluso. O cuidado da água não é só o quebrar a pata, né? Não é só o quebrar a pata, é fazer um curativo e ainda te levar no colo. Né? Quando você tem uma correção, ele ainda te leva no colo. Né? Te levanta ali, leva no colo pelo caminho. Né? Então, tem a parte ruim, mas tem a parte boa. O beber água, você chega lá no riacho, lá tá tudo agitado. Muitas vezes, como é que você vai beber água num negócio, né? Como é que eu vou beber água aqui? Mas o bom pastor te pega lá, não, tá difícil para você aqui, vamos aqui para outro lugar, te leva em outro lugar, em outros pastos verdejantes, mesmo sem verde lá, mas onde tem água tranquila, onde você pode parar e beber água com calma. E quando você mesmo assim estiver assustado, Ele vai te dar água na boca ali, vai cuidar de você. Então isso é um bom pastor.
Então é importante você entender que você tem valor para o coração de Deus. Amém? Então eu quero terminar. Essa é a deixa para o Wesley, tá, gente? Eu combinei com ele porque ele nunca falou isso, então já sabe. Falando desse último versículo aqui. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Na verdade eu estou terminando, mas eu estou começando agora, tá, Wesley? Então você vai tocar bastante aqui. Brincadeira. Mas eu quero abrir um parênteses aqui para contar uma história sobre uma tradição judaica. Quando alguém se hospedava na casa de alguém, de uma pessoa, essa pessoa era obrigada a garantir a segurança do seu hóspede com a própria vida. Tem um exemplo disso em Juízes 19, né, quando o levita dormiu numa casa em Gibeá, e as pessoas da cidade que queriam fazer mal ao levita, e o homem da casa falou assim, não, de forma nenhuma, tipo assim, ele é meu hóspede, você não pode fazer isso não, isso é minha responsabilidade. E ainda era comum, no final, a pessoa se hospedou lá, não, beleza, acabou meus dias aqui, eu vou embora. Era comum o hóspede colocar ali 2 pessoas para guardar a saída dele da cidade. Então assim, onde tivesse, né, dentro ali da cidade, é a responsabilidade do cara que hospedou lá. Então, ele ainda mandava 2 pessoas junto, né? Para garantir que ele não sofresse nenhum mal enquanto estivesse ali na cidade. Então vamos voltar para o texto lá. Quando o salmista diz assim, sei que a bondade e a fidelidade. Em outra versão, essa é a versão que eu li em NVI. Na versão que a gente leu ali na corrigida, diz assim, que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aqui fala de proteção. E aqui pode ser também Jeová chamar. Deus presente. Ou Elohim, Deus no controle. Se ele está no controle, ele vai te proteger. Se ele está no controle, a bondade e a misericórdia vão te seguir. Amém? Aleluia. E eu estou como hóspede na casa do Senhor. E Ele colocou a bondade e a misericórdia como meus 2 seguranças para impedir que qualquer coisa tome minha vida. E Ele garantiu isso na própria vida dele. E é importante você saber disso. Na nossa vida, desde o momento em que nascemos até quando morremos, a gente vai ter momentos ruins. A gente vai ter vale sombrio. A gente vai ter tempestade que a gente vai precisar atravessar. A gente vai ter deserto para passar. Mas Deus escalou as 2 irmãs gêmeas para tomar conta de nós. Todos os dias, todos os meses, todos os anos, a bondade e a misericórdia. Não tem um dia que você levante, que você abra o seu olho, que a bondade e a misericórdia não estejam ao seu lado. Misericórdia é aquilo que Deus não te dá e você merece. E bondade é aquilo que Deus te dá e você não merece. Um exemplo, eu não mereço a salvação, mas Ele me dá a si mesmo. Isso é bondade. E eu mereço o juízo de Deus. Amém? Eu mereço o juízo de Deus. Mas Deus suspende o juízo e me oferece perdão. Isso é misericórdia. E como eu disse há pouco, lá no começo, Ele garantiu a minha segurança com a sua própria vida. E a diferença é que o salmista diz, eu nunca vou sair da casa do Senhor. Eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Ou na versão que a gente leu, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Se a gente habitar na casa do Senhor para todo sempre, então a gente está seguro a vida toda, para o resto da vida, para todo sempre. A bondade e a misericórdia vão nos seguir para todo sempre. Se você habita na casa do Senhor para todo sempre, é isso que vai acontecer. É isso que vai te seguir. Lá no começo eu falei sobre Raul, você lembra disso? Eu estava compartilhando com a Ellen sobre esse esboço e ela falou assim, não tem muito a ver com o que você está falando no começo, mas eu quero fazer um link lá no começo com o que eu falei no início, no meio. Perder a sua colheita por escolhas erradas. A obrigação de atirar para todos os lados pela necessidade. Mas quando caminhamos em cima do fato de que o Senhor é o nosso pastor, e por Ele ser nosso pastor, nós não sentiremos falta de nada, porque Ele é o suficiente. Nós teremos confiança, nós teremos calma, a sintonia, a sincronia, nós vamos discernir a atmosfera e seremos capazes de acertar o alvo. Deus não
responde necessidade, ele responde fé. Todo homem pode ser salvo, mas somente aquele que crê pode acessar a salvação que Deus disponibiliza para todo mundo. Então a forma como nós vivemos não é determinada apenas pelo que Deus quer fazer por nós, mas Ele corresponde, mas e sim como a maneira como correspondemos a Ele. Então, eu vou dizer mais uma vez para você: existe uma colheita para você nesses últimos 3 meses do ano. Ainda existe uma colheita nesses últimos 3 meses do ano. Fique de pé.